o dinheiro tem o poder de transformar jantares em família em campos de batalha. Aprendi isso da maneira mais difícil na mesa de mogno dos meus pais, observando o rosto do meu pai enquanto ele entregava a notícia que despedaçaria nosso mundo cuidadosamente construído. A Inovações Anderson está à beira da falência, ele disse, sua voz firme apesar da bomba que acabará de soltar. As taças de cristal tremeram quando minha mãe Helena pousou seu vinho com força demais. Sou Clara, e até aquele momento, achava que entendia a dinâmica da riqueza e do poder. Estava errada. A mão do meu marido Ricardo apertou o garfo, os nós dos dedos brancos contra a prata. Sua mãe Diana, sentada à minha frente, não conseguiu esconder o lampejo de pânico em seus olhos, estava lá e sumiu num instante, substituído por algo calculista que me arrepiou. Certamente deve haver algum engano, Carlos, Diana ronronou, inclinando-se para a frente. As ações da sua empresa estavam em alta. Os mercados mudam, meu pai respondeu, cortando seu filé perfeitamente preparado. Tecnologia volátil, às vezes impérios caem. Ricardo pigarreou. Talvez se juntássemos nossos recursos. Não há nada para juntar, meu pai interrompeu. Os ativos da empresa estão congelados. Helena e eu precisaremos reduzir significativamente nossos gastos. Observei o rosto da minha sogra se transformar através de uma série de microexpressões: choque, medo, raiva e, finalmente, determinação. Ela se virou para mim com olhos que lembravam um predador avaliando uma presa ferida. Clara, querida, certamente seu fundo fiduciário está atrelado às ações da empresa? Cortei com a mentira deslizando facilmente da minha língua. Algo no meu instinto vinha me alertando sobre as intenções de Diana há meses. Agora eu sabia por quê. O silêncio que seguiu era denso o suficiente para sufocar. Francisco, meu sogro, estudava seu prato com súbita intensidade. Ele sempre foi o quieto, mas hoje seu silêncio falava volumes. Somos família, Ricardo disse finalmente, sua voz tensa. Vamos dar um jeito. Me virei para olhá-lo, realmente olhá-lo, e pela primeira vez vi o que estava me recusando a ver, a ambição queimando por trás de seu charme, o modo como seus olhos saltavam entre meu pai e sua mãe, calculando ângulos que eu ainda não conseguia ver. Família, meu pai ecoou, erguendo sua taça. Como somos afortunados por ter parentes tão dedicados em tempos de crise. A palavra dedicados carregava um peso que eu não conseguia decifrar completamente, mas algo em seu tom me fez sentar mais reta. Eu havia herdado mais do que apenas seus olhos verdes, tinha seu instinto para ler pessoas, e agora cada terminação nervosa disparava alertas. Quando você notou os primeiros sinais de problema, Diana pressionou, abandonando as pretensões. Meu pai sorriu, mas não chegou aos olhos. O problema tem um jeito de se aproximar sorrateiramente, não é? Assim como certos relacionamentos. A mão de Ricardo encontrou meu joelho sob a mesa, apertando forte demais para ser reconfortante. Resisti ao impulso de afastá-la. Deveríamos discutir isso em particular, minha mãe interveio, sempre a pacificadora. Talvez houver café no escritório. Quando as cadeiras foram arrastadas e as tensões aumentaram, encontrei o olhar do meu pai. Havia algo ali, um lampejo de satisfação. Antes que eu pudesse analisá-lo melhor, Ricardo estava me puxando de lado, sua respiração quente contra minha orelha. Precisamos conversar sobre isso, ele sussurrou urgentemente. Sobre nosso futuro. Assenti, mas minha mente já estava correndo à frente, conectando pontos que nem sabia que existiam, o modo como Diana vinha pressionando Ricardo para avançar em sua firma, as críticas sutis sobre minhas escolhas de vida simples, a pressão crescente para comparecer a eventos sociais onde a mãe de Ricardo nos exibia como cavalos de exposição premiados. Enquanto os observava entrar no escritório do meu pai, Ricardo com suas costas retas determinadas, Diana com sua graça predatória, Francisco com seu arrastar derrotado, um pensamento se cristalizou com perfeita clareza: este jantar não era apenas sobre dinheiro, era sobre desmascarar verdades que estavam se escondendo bem diante dos nossos olhos. E de alguma forma, eu sabia que isso era apenas o começo. Na manhã seguinte ao anúncio do meu pai, encontrei Ricardo em nosso escritório em casa, curvado sobre planilhas que eu nunca tinha visto antes. A luz do laptop projetava sombras em seu rosto, fazendo-o parecer mais velho, mais duro de alguma forma. Acordou cedo, disse, permanecendo na porta. Ele não olhou para cima. Alguém precisa resolver isso. A empresa do seu pai emprega milhares de pessoas.
Você sabia disso? A acusação em seu tom fez minha coluna enrijecer. Claro que sei. Então por que você não está mais preocupada? Seus dedos tamborilavam na mesa. Precisamos falar com seu pai sobre acessar seu fundo fiduciário. Não. Agora ele olhou para cima, seu charme escorregando o suficiente para revelar algo mais feio por baixo. Não é hora para sua rotina de mulher independente, Clara. Rotina? A palavra tinha gosto amargo. É isso que você acha que é? Meu telefone vibrou, uma mensagem de Mariana pedindo para tomar café. Eu precisava daquela fuga mais do que nunca. Tenho compromissos, disse, já me virando. Com quem? Sua amiguinha da livraria? A cadeira de Ricardo arranhou o chão. Temos problemas reais para resolver. Mãe já ligou 2 vezes esta manhã. Claro que ligou, as palavras saíram mais afiadas do que pretendia. E que solução brilhante Diana propôs? Não diga o nome dela assim. Assim como? Como se ela fosse a inimiga. Ele se aproximou, alcançando minha mão. Ela está tentando nos ajudar. Recuei, lembrando do brilho predatório nos olhos de Diana durante o jantar. Está. Ou está tentando se ajudar? Meu telefone vibrou novamente. Ricardo olhou para ele, seu maxilar enrijecendo. Vai, corre para Mariana. Mas vamos ter essa conversa quando você voltar. A cafeteria estava movimentada, mas Mariana havia garantido nossa mesa de costume. Um olhar para meu rosto e ela empurrou seu muffin tocado em minha direção. Tão ruim assim? Comecei a despedaçar a crosta do muffin. Ricardo tem feito ligações a manhã toda, olhando registros financeiros. É como se estivesse possuído. E Diana circulando como um abutre. Encontrei o olhar firme de Mariana. Você estava certa sobre ela. Sobre tudo. Eu nunca quis estar certa, ela se inclinou para frente. O que você não está me contando? Antes que pudesse responder, o nome da minha mãe piscou na tela do telefone. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Querida, a voz de Helena estava tensa com pânico controlado. Você está sozinha? Estou com a Mariana. O que houve? Diana acabou de sair daqui. Ela tinha propostas sobre a empresa, sobre seu pai se aposentar mais cedo para dar lugar. Ela pausou, para o Ricardo. O muffin virou cinzas na minha boca. O quê? Ela sugeriu que seria melhor para todos. Uma transição suave, ela chamou assim. Manter na família. Minha risada soou oca até para meus próprios ouvidos. Ricardo está no direito empresarial há 3 anos. Ele não sabe nada sobre gerenciar uma empresa de tecnologia. Acho que isso não importa para eles, querida. A voz da minha mãe suavizou. Tem mais uma coisa. Seu pai, ele parecia quase divertido com tudo isso. Como se estivesse assistindo a uma peça que já tinha visto antes. As peças começaram a se mover na minha mente, formando uma imagem diferente. Preciso ir. Mariana segurou meu braço quando me levantei. O que quer que você esteja pensando em fazer? Não vou fazer nada, disse, mas nós duas sabíamos que era mentira. Só preciso entender que jogo todos estão jogando. E quando você entender? Pensei no rosto mudado de Ricardo à luz da manhã, sobre a preocupação calculada de Diana, sobre o sorriso sutil do meu pai durante o jantar. Então vou decidir se quero continuar jogando. Caminhando para casa, meu telefone acendeu com mensagens de Ricardo. Mãe vem jantar. Precisamos apresentar uma frente unida. É sobre nosso futuro, Clara. Nosso futuro. Parei de andar, observando um casal discutir silenciosamente através da janela de um restaurante. Seus gestos eram familiares, os dele insistentes, os dela defensivos. Imaginei se eles também estavam descobrindo que amor não era suficiente quando a confiança começava a desmoronar. Digitei de volta uma única palavra, ok. Que eles venham. Que mostrem suas cartas. Eu tinha um pressentimento de que meu pai não era o único testando lealdades, e talvez fosse hora de eu começar meu próprio jogo. Encontrei o e-mail por acidente.
Ricardo havia deixado seu laptop aberto enquanto tomava banho, e uma notificação apareceu de Diana. Assunto: reunião de estratégia, aquisição Anderson. Meus dedos se moveram antes que minha consciência pudesse alcançá-los. 3 cliques depois, estava encarando meses de correspondência entre meu marido e sua mãe, planejando sua ascensão através da suposta queda da minha família. Precisamos atacar enquanto o ferro está quente, Diana havia escrito apenas horas atrás. Carlos está vulnerável. Se conseguirmos fazer Clara convencê-lo sobre o fundo fiduciário. O chuveiro parou. Continuei lendo, minhas mãos tremendo enquanto percorria sua manipulação calculada, cada jantar, cada sugestão casual, cada ligação preocupada, todos cuidadosamente orquestrados em seu plano. O que você está fazendo? Não pulei com a voz de Ricardo. Algo havia esfriado dentro de mim, como um interruptor sendo desligado. Lendo sobre como você e sua mãe planejam usar a crise do meu pai para sua vantagem. Notas muito completas, a propósito. Você não tinha o direito de... O quê? Descobrir como meu marido está conspirando pelas minhas costas? Me virei para encará-lo, ainda de toalha, água pingando em nosso piso de madeira cara. Ou devo dizer, futuro CEO do meu pai? Seu rosto fez algo complicado, vergonha, desafio, então aquela máscara suave que eu havia aprendido a odiar. Você não entende de negócios, Clara. Às vezes oportunidades. A risada que escapou de mim não soava como minha voz. É isso que eu sou para você? Uma oportunidade? Não seja dramática. Ele se moveu em direção ao closet, todo confiança casual. Seu pai precisa de nova liderança. Mãe simplesmente reconheceu. Sua mãe precisa ficar fora dos negócios da minha família. Me levantei, meu corpo todo vibrando de raiva. E você? Deus, nem sei mais quem você é. Sou o mesmo homem com quem você se casou, ele começou a se vestir, seus movimentos precisos e controlados. O mesmo homem que te ama. Mas amor não paga contas, não é? Não, aparentemente só financia aquisições OX. Seu telefone vibrou. Diana novamente, pontual como um relógio. Ricardo olhou para ele, então de volta para mim. Mãe está a caminho. Deveríamos discutir isso como família. Sua mãe não é minha família, peguei minhas chaves, e nem você. Não saia assim. Ele agarrou meu braço, o aperto forte o suficiente para deixar marcas. Precisamos lidar com isso racionalmente. Olhei para sua mão, então para seu rosto. Como você tem lidado com tudo? Planejando e conspirando enquanto fingia me apoiar? Eu apoio você. Não, você apoia o que eu represento. Meu nome, minhas conexões, meu fundo fiduciário. Me libertei. Me diga, alguma coisa foi real ou eu era só mais um degrau no grande plano de Diana? O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com todas as respostas que ele não podia dar. Seu telefone vibrou novamente, insistente. Você deveria atender, disse baixinho. Não queremos fazer sua mãe esperar. Ela pode perder a chance de ensaiar suas falas. Clara, por favor. Por um momento sua máscara rachou, mostrando medo real a tudo que eu fiz por nós. Não, abri a porta, parando na soleira. Tudo que você fez por você mesmo. A diferença é que agora eu sei disso. Estava na metade do caminho da garagem quando o Mercedes de Diana chegou. Ela emergiu como uma atriz entrando em cena, toda expressão preocupada e braços estendidos. Querida, onde você está indo? Precisamos conversar sobre... Poupe sua atuação, cortei. Li os e-mails. Ela congelou, então se recuperou suavemente. O que quer que você pense que viu? Era exatamente o que eu precisava ver. Encontrei seus olhos, me recusando a recuar. Parabéns, Diana. Você criou um filho tão manipulador quanto a mãe. Dirigi direto para a casa dos meus pais, minha mente correndo mais rápido que meu carro. Todos aqueles planos cuidadosos, todos aqueles movimentos estratégicos, eles haviam subestimado um fator crucial, não eram os únicos que podiam jogar. Meu pai estava em seu escritório quando cheguei, parecendo nada surpreso em me ver. Manhã difícil? Pode-se dizer que sim.
Sentei-me à sua frente, estudando sua expressão calma. Você sabia? Ele sorriu, e de repente entendi de onde havia herdado minha capacidade para estratégia. Por que você não me conta o que aprendeu, e vamos partir daí? 3 dias de silêncio de Ricardo pareciam como segurar a respiração debaixo d'água. Eu havia me mudado para meu antigo quarto na casa dos meus pais, cercada por resquícios de uma vida mais simples, troféus do clube de debates, livros desgastados, fotos de uma Clara mais jovem que ainda acreditava em contos de fadas. A campainha tocou quando eu estava guardando minhas fotos de casamento em caixas. A voz da minha mãe flutuou escada acima, seguida pelos passos arrastados característicos de Francisco. Não era o Mitchell que eu esperava. Encontrei-os na sala de estar, Francisco parecendo menor do que me lembrava, seus ombros curvados como se estivesse se preparando para um impacto. Clara. Ele girava sua aliança, um hábito nervoso que eu havia notado antes. Vim sem o conhecimento de Diana. Minha mãe tocou meu braço. Vou dar privacidade a vocês. Você não precisa. Sim, Francisco interrompeu suavemente, precisa. Uma vez sozinhos, ele puxou um envelope de seu paletó. São cópias de documentos que você precisa ver. Extratos bancários, e-mails, registros de reuniões que eu não deveria conhecer. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Diana não havia apenas planejado uma aquisição da empresa, ela vinha sistematicamente desmontando meu casamento por anos. Cada movimento na carreira de Ricardo, cada conexão social, cada decisão aparentemente espontânea havia sido orquestrada por sua mãe. Por que você está me mostrando isso? O sorriso de Francisco estava cansado. Porque passei 35 anos assistindo Diana destruir qualquer coisa que ameaçasse suas ambições. Não vou assistir ela destruir você também. E Ricardo, ele sabe sobre tudo isso? Ricardo. A voz de Francisco falhou. Meu filho deixou de ser seu próprio homem no dia em que aprendeu a valorizar status mais que substância. Assim como eu fiz. Meu telefone vibrou, o nome de Ricardo iluminando a tela. Recusei a chamada, assim como havia feito com as últimas dezenas. Ele tem tentado me alcançar, Francisco continuou. Diana está furiosa por você ter saído. Ela já está planejando o controle de danos, espalhando rumores sobre seu estado mental, sugerindo que você está tendo um surto. Claro que está, mas soou mais como o vidro quebrando. Não pode deixar as pessoas pensarem que seu plano perfeito pode falhar. Tem mais. Francisco se inclinou para a frente. A investigação do fundo fiduciário não era apenas sobre acessar seu dinheiro. Eles descobriram sobre a tecnologia de patente pendente do seu pai, algo sobre criptografia quântica. O quarto inclinou lateralmente. O projeto secreto do pai, aquele que ele vinha desenvolvendo por anos, o que poderia revolucionar a segurança digital. Eles não estão atrás da empresa, sussurrei. Estão atrás da patente. Diana tem compradores alinhados, investidores estrangeiros. Os supostos problemas financeiros da empresa eram apenas sua porta de entrada. Francisco se levantou, parecendo mais velho que seus 60 anos. Deveria ter falado mais cedo, deveria ter sido mais forte. Por que agora? Porque ontem à noite eu os ouvi planejando tê-la declarada mentalmente incapaz de gerenciar seus negócios. Ricardo se tornaria seu guardião legal, dando a ele controle sobre seu fundo fiduciário e suas ações na Inovações Anderson. Meu estômago revirou. Eles não podem fazer isso. Com os médicos certos, advogados certos, história certa. Ele deu de ombros. Diana vem construindo a narrativa há meses. Seu comportamento errático, suas acusações paranoides, sua instabilidade emocional. A porta da frente abriu, minha mãe retornando com compras. Francisco moveu-se em direção à saída, então pausou. Já falei com seu pai. Ele está bem, digamos que não sou o único que vem reunindo evidências. Depois que ele saiu, sentei sozinha encarando os documentos até as palavras embaçarem. Meu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Ricardo. Por favor, volte para casa. Podemos consertar isso. Eu te amo. 3 anos de casamento e eu finalmente entendi o que aquelas palavras realmente significavam. Eu amo o que você pode me dar. Eu amo o que você representa. Eu amo o poder que você proporciona.
Minha mãe me encontrou ainda sentada lá ao pôr do sol. Ela deu uma olhada em meu rosto e serviu 2 taças de vinho. Sabe, ela disse cuidadosamente, às vezes a coisa mais corajosa não é lutar. Às vezes é saber quando ir embora. Toquei os documentos que Francisco havia trazido, pensando na mensagem de Ricardo, nos esquemas de Diana, em tudo que eu pensava saber sobre amor e lealdade. Não, disse finalmente. Às vezes a coisa mais corajosa é lutar de volta exatamente quando eles esperam que você vá embora. O baile beneficente cintilava com calor artificial, candelabros de cristal projetando sombras sobre rostos que eu conhecia a vida toda. Eu não havia planejado vir, mas pai insistiu. Mantenha seus inimigos mais próximos, ele disse com aquele sorriso enigmático que eu estava começando a entender. Diana mantinha sua corte perto da fonte de champanhe, seu vestido vermelho uma mancha de sangue contra as paredes cor creme. Ricardo estava ao seu lado, interpretando o filho dedicado, embora seus olhos continuassem me encontrando através do salão. Querida. A voz de Diana carregou sobre o murmúrio da conversa. Sentimos tanto sua falta, não é, Ricardo? A multidão se abriu como água. Senti seus olhares, ouvi seus sussurros. Pobre Clara Anderson, tendo um colapso. Que pena sobre os problemas da família dela. Mãe? Ricardo deu um passo à frente, estendendo a mão. Recuei. Não. A palavra saiu mais afiada do que pretendia. Cabeças se viraram. Diana sorriu sem vacilar. Você está parecendo descansada. O tempo afastada claramente fez bem, embora eu me preocupe com você sozinha naquela casa grande com seus pais, especialmente dada a situação atual deles. Meus pais estão ótimos. É claro que estão. Ela tocou meu braço, seus dedos frios. Mas não há vergonha em buscar ajuda quando a saúde mental de alguém está sofrendo. Ricardo tem estado fora de si de preocupação. O salão o inclinou levemente. Então esse era seu jogo, preparando o palco, construindo sua narrativa. Peguei o olhar de Francisco do outro lado da sala. Ele desviou. Na verdade, disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem, tenho estado bem ocupada. Você sabia que a nova patente de criptografia do pai está gerando bastante burburinho? Vários compradores internacionais expressaram interesse. Os dedos de Diana apertaram meu braço. Patentes? Não sabia que Carlos ainda estava desenvolvendo algo. Oh, sim. Tecnologia revolucionária, aparentemente. Embora você saberia tudo sobre isso, não é? Dados seus encontros recentes com certos investidores. A cor drenou de seu rosto. Atrás dela, Ricardo ficou muito quieto. Não sei o que você está insinuando. Não? Me libertei de seu aperto. Engraçado, porque tenho e-mail sugerindo o contrário. Gostaria que eu os compartilhasse com os membros do conselho aqui esta noite? Você obviamente não está bem, ela disse em voz alta. Ricardo, querido, talvez você devesse levar sua esposa para casa antes que ela se envergonhe ainda mais. A única vergonha, respondi, igualando seu volume, é quão transparentes seus esquemas se tornaram. Me diga, todos aqui sabem que você planejava me ter declarada mentalmente incompetente, ou isso deveria ser uma surpresa? As conversas ao redor morreram. Ricardo deu um passo à frente, pânico quebrando sua fachada polida. Clara, por favor. Por favor, o quê? Fique quieta. Interprete meu papel? Seja boa esposinha enquanto você e sua mãe tentam roubar a empresa do meu pai? Já chega. A máscara de Diana finalmente rachou. Sua pequena ingrata. Ingrata? Ri, o som ecoando no cristal e mármore. Pelo quê? A manipulação? A gaslighting? Ou o jeito como você transformou meu marido em sua marionete? Como você ousa? Não, como você ousa? Me virei para a multidão atônita. A empresa do meu pai não está falindo, mas alguém queria que todos vocês pensassem que estava. Alguém que tem se encontrado com investidores estrangeiros, prometendo a eles tecnologia que não é dela para vender. Diana avançou, mas Francisco apareceu subitamente, segurando seu braço. Não, ele disse baixinho. Acabou. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor.
Olhei para Ricardo, vi o garoto por quem me apaixonei se afogando no homem que sua mãe havia criado. Dei entrada no divórcio esta manhã, disse suavemente. Você pode parar de fingir agora. Enquanto eu me afastava, a voz de Diana me perseguiu. Você vai se arrepender disso quando estiver sozinha, sem nada além do seu orgulho. Melhor sozinha com meu orgulho, gritei por cima do ombro, do que presa em sua teia de mentiras. Lá fora, o ar noturno atingiu como um tapa. Minhas mãos estavam tremendo, mas minha mente estava clara. Minha mãe esperava no carro, exatamente como planejado. Conseguiu? Ela levantou seu telefone, mostrando o vídeo que havia gravado pela janela. Cada palavra. Me recostei, exalando lentamente. Amanhã o conselho receberia cópias de tudo, os e-mails, as gravações, a prova da traição de Diana. Mas esta noite, eu guardaria para mim a expressão em seu rosto quando ela percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Às vezes a vingança não precisa ser servida fria. Às vezes só precisa ser verdadeira. Na manhã após o baile, encontrei meu pai em seu escritório, calmamente assistindo à cobertura jornalística do preço das ações da Inovações Anderson disparando. Minha revelação pública da patente de criptografia havia enviado o mercado em frenesi. Você sabia, disse, sem me importar com formalidades. Você sabia sobre os planos de Diana o tempo todo. Ele desligou a televisão. Eu suspeitava. A crise financeira era um teste, um que revelou exatamente o que eu precisava ver. Um teste. A palavra tinha gosto amargo. Você me usou como isca. Eu protegi a empresa. E quanto a me proteger? Minha voz falhou. Você tem ideia do que eles planejavam fazer? Eles iam me declarar incompetente, tomar tudo. O que é exatamente porque precisávamos de provas. Ele se levantou, puxando uma pasta de sua mesa. Cada movimento que fizeram, cada reunião, cada telefonema, tudo documentado. Mas precisávamos que eles mostrassem completamente suas cartas. As implicações me atingiram como um golpe físico. Você me deixou casar com ele sabendo que ele poderia estar envolvido nisso. Eu deixei você fazer sua própria escolha. Sua expressão suavizou levemente. Embora esperasse que você o visse através dele mais cedo. Uma batida interrompeu. Minha mãe entrou, seu rosto pálido. Eles estão aqui. Quem está aqui? Ricardo e seus advogados. Ela tocou meu braço, e Dr. Felipe, o psiquiatra. Meu estômago despencou. Eles realmente estão seguindo com isso? Entraram com os papéis da audiência de competência esta manhã, pai disse quietamente, antes da abertura do mercado de ações. O quarto começou a girar. Mesmo depois de tudo, o confronto, as evidências, a humilhação pública, eles ainda estavam tentando tomar controle. Deixe-os entrar. Ricardo entrou primeiro, parecendo polido e preocupado, o marido perfeito e preocupado. 2 advogados o seguiram, então Dr. Felipe e finalmente Diana, vestindo a vitória como um perfume caro. Isso é para seu próprio bem, Ricardo disse suavemente. Você não está bem, querida. A cena que você causou na noite passada. Foi a verdade, encontrei seu olhar firmemente. Cada palavra. Você acusou sua sogra de espionagem corporativa na frente de metade da elite de São Paulo, Dr. Felipe fez uma anotação em seu bloco. Junto com delírios paranoides sobre investidores estrangeiros e roubo de patentes. Escolha interessante de palavras, pai interrompeu, considerando a reunião que Diana teve na semana passada com certas empresas de tecnologia chinesas. O sorriso de Diana vacilou. Não sei o que você está insinuando. Sem insinuações. Ele abriu a pasta em sua mesa. Apenas datas, gravações, evidências suficientes para interessar não só o Conselho, mas a Polícia Federal. Os advogados trocaram olhares. Dr. Felipe pigarreou. Não obstante, o comportamento errático da senhorita Anderson. Senhora Mitchell, Ricardo corrigiu automaticamente. Não por muito tempo, puxei minha própria pasta. Papéis do divórcio, já assinados. Seu plano poderia ter funcionado se vocês tivessem sido mais espertos, ou se eu tivesse sido mais fraca. Você não pode provar nada, Diana disparou, máscara finalmente rachando. Na verdade,
A voz de Francisco veio da porta, fazendo todos se virarem. Ela pode. E estou aqui para garantir que ela o faça. Ele entrou lentamente, colocando um pendrive na mesa do pai. Tudo, Carlos. Cada reunião, cada plano, cada conversa. Posso ter sido um covarde em meu casamento, mas não vou deixar você destruir a alma do meu filho como destruiu a minha. Ricardo encarou seu pai, a cor drenando de seu rosto. Pai. Sinto muito, filho, a voz de Francisco estava gentil, mas isso tem que acabar. Os próximos minutos se dissolveram em caos, advogados cochichando urgentemente, membros do conselho fazendo ligações, o mundo cuidadosamente construído de Diana desmoronando em tempo real. Um conselho precisará deliberar, o presidente anunciou finalmente. Você não pode fazer isso, Diana interrompeu. Vou divulgar tudo. Cada segredo sujo, cada esqueleto. Vá em frente, encontrei seu olhar desesperado. Diferente de você, não tenho medo da verdade. Ela avançou pela mesa, papéis voando. Segurança se moveu rapidamente, mas não antes dela agarrar meu braço, suas unhas desenhando sangue. Eu fiz você, ela sibilou. Sem meu filho, você não é nada. Não recuei. Em vez disso, me inclinei mais perto, falando baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Não, Diana. Você não me fez. Você me revelou. E esse é seu maior erro. Enquanto segurança os conduzia para fora, Ricardo olhou para trás uma vez. Por um momento viu o homem por quem me apaixonei, perdido, quebrado, mas finalmente livre da sombra de sua mãe. Sinto muito, ele articulou silenciosamente. Assenti, mas não falei. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais para importar. Pai tocou meu ombro. O conselho vai votar para apresentar acusações. Bom. Juntei minhas coisas, de repente exausta. Mas não é por isso que fiz isso. Então por quê? Pensei nas palavras de Diana, eu fiz você. Porque às vezes, disse quietamente, a única maneira de desfazer a versão que alguém fez de você é mostrar a eles quem você realmente é. A verdade, descobri, é a mais doce vingança de todas. Os papéis do divórcio pareciam mais leves do que eu esperava. Talvez porque eu já tinha feito o trabalho pesado, carregando expectativas dos outros, sustentando suas ambições, suportando o peso do falso amor. Mariana serviu o café enquanto eu assinava a última página. Minha cozinha, antes cheia dos gadgets caros de Ricardo, agora continha apenas o que eu realmente precisava. Você viu as notícias? Ela perguntou, deslizando seu telefone pela mesa. Diana Mitchell enfrenta acusações federais, declarava a manchete. Abaixo, uma história menor, Francisco Mitchell pede divórcio. Ótimo para Francisco, disse, significando isso. Antes tarde do que nunca. Meu telefone vibrou, o número de Ricardo. Recusei a chamada, assim como tinha feito com as últimas dezenas. Algumas conversas não valiam mais a pena. Seu pai ligou, mãe disse, entrando com uma pilha de correspondência. O conselho aprovou os novos protocolos de segurança. A patente de criptografia está segura, e a empresa mais forte que nunca. Ela hesitou. O escritório de advocacia dispensou Ricardo. Aparentemente, tentativa de espionagem corporativa não é boa para os negócios. Eu deveria ter sentido satisfação. Em vez disso, senti algo mais próximo da paz, o tipo quieto que vem depois de uma tempestade. A campainha tocou. Através da janela, vi Francisco parado na varanda, parecendo mais velho mas de alguma forma mais leve. Não vou ficar, ele disse quando abri a porta. Só queria que você tivesse isso. Ele me entregou uma pequena caixa. Dentro estava um colar de pérolas familiar, aquele que Diana usava em cada evento importante, seu símbolo de status alcançado. Ela jogou em mim durante a discussão do divórcio, Francisco explicou. Disse que representava tudo que ela havia sacrificado por nossa família. Mas nós dois sabemos que ela nunca sacrificou nada, ela apenas tomou. Francisco endireitou os ombros. Estou me mudando para o interior. Comprei uma pequena livraria lá. Sempre quis administrar uma, antes de Diana me convencer que não era ambicioso o suficiente. Toquei as pérolas, sentindo sua superfície lisa. Por que dar isso para mim?
Porque você me mostrou algo que eu tinha esquecido, que força real não é sobre tomar o que você quer. É sobre permanecer firme em quem você é. Depois que ele saiu, sentei nos degraus da varanda, observando as folhas de outono dançarem pelo gramado. Minha mãe se juntou a mim, seu ombro tocando o meu. O que você vai fazer com elas? Ela perguntou, acenando para as pérolas. Pensei em Diana, sobre como ela havia perseguido desesperadamente símbolos de sucesso, transformando seu filho em um reflexo de suas próprias ambições. Tem um abrigo para mulheres no centro, disse. Eles ajudam pessoas a reconstruir suas vidas. Talvez isso possa financiar o recomeço de alguém. Mãe sorriu, entendendo o que eu não estava dizendo. Às vezes a melhor vingança não é sobre destruir seus inimigos, é sobre transformar suas armas em algo melhor. Dentro, Mariana estava limpando as xícaras de café. Pronta para o jantar? Aquele bistrô novo abriu no centro. Na verdade, interrompi, pensei que poderíamos cozinhar aqui. Algo simples. Ela pausou, então sorriu. Como aquelas panquecas terríveis que costumávamos fazer na faculdade. Exatamente assim. Enquanto juntávamos os ingredientes, peguei meu reflexo na janela. Sem roupas de grife, sem maquiagem cuidadosa, sem fingimentos, apenas eu, finalmente confortável em minha própria pele. Meu telefone vibrou uma última vez. Uma mensagem de Ricardo: eu nunca te mereci. Deletei sem responder. Ele estava certo, mas esse não era mais o ponto. O ponto era que eu finalmente havia aprendido a merecer a mim mesma. Você está sorrindo, Mariana observou, medindo farinha com imprecisão alegre. Porque acabei de perceber algo, quebrei um ovo, deixando a casca cair limpa e completa. Todo esse tempo, pensei que estava lutando para salvar a empresa da minha família, ou meu casamento, ou até mesmo minha dignidade. Mas na verdade, eu estava lutando para me salvar. E consegui. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando a cozinha em tons de ouro. Em algum lugar pela cidade, Diana estava enfrentando as consequências de suas ações. Em algum lugar no interior, Francisco estava recomeçando. E aqui, nesta cozinha que finalmente era verdadeiramente minha, eu estava fazendo o que deveria ter feito anos atrás, vivendo a vida nos meus próprios termos, fazendo bagunça e não me desculpando por nada disso. Fim da história.